Só veio os guerreiros hoje, amém, irmãos? Os guerreiros enfrentam o frio e vêm buscar a Deus. Podem se assentar, gente? Vamos ouvir a boa palavra do Senhor para nós neste dia. Este culto, sempre toda quarta-feira nós estamos reunidos na casa de Deus. Este culto de quarta-feira, além de você que está aqui presente agora no culto, também pessoas que poderão acompanhar essa mensagem através do YouTube e também você que está talvez agora da sua casa nos acompanhando através da TV Nova Conexão, a RIT aqui em Pato Branco. Faço votos que essa palavra ajude você a se aproximar de Deus, assim bem como a sua família. Amém, irmãos? Abra a sua Bíblia, a primeira carta de Pedro. Primeira palavra que nós vamos abrir aqui hoje está na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5. O versículo é o versículo de número 6. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Vamos abrir esse texto. Tenha fé, meu irmão, mesmo na luta. Amém? Tenha fé mesmo quando somos desprezados. Mantenha-se firme. Aqui está quentinho, né, irmão? Estava no meu escritório, estava gelado. Está gostoso o clima aqui, né? Vocês estão todos uns crentes quentes. Você de casa e acha que está frio vir para a igreja, aqui na Igreja da Graça você fica quente, dos dois lados, tanto de fora como de dentro. Amém? Vamos ler a palavra? Diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele faça o quê? Ele vos exalte. O Pedro chama a atenção da igreja, chama a nossa atenção dizendo: tenha cuidado para sempre se posicionar. Essa palavra humilhai-vos, ela tem um peso, né? Ela parece até uma certa dificuldade para algumas pessoas aceitarem essa palavra. Ah, pastor, eu jamais quero ser humilhado. Eu vou ter a ousadia de perguntar para você: você já foi humilhado alguma vez? Já passou por humilhação? Eu me recordo, isso aqui não é mágoa, tá? Eu me recordo de um dia que aconteceu comigo, de uma situação de que nós fomos convidados por algumas pessoas para passar um momento juntos ali, fizeram um churrasco, uma coisa toda, que era para os funcionários daquela empresa. Eu me lembro que o patrão falava assim: vocês comam tudo, que o meu dinheiro eu não vou rasgar para comprar carne para vocês comer. Eu fiquei pensando, puxa vida, tá, né, fazendo alguma coisa para a gente, mas jogando? Jogando na cara da gente, né? Dá uma vergonha um negócio desse, não dá? Dá ou não dá? Só que eu não levei pro coração, no entanto que eu comi aquela carne faceiro. Não fique chateado com o que tentam te humilhar, amém, irmãos? Só que essa palavra, ela diretamente nos leva a render-se a Deus. É isso que esse texto refere-se. Humilhar-se a Deus não é você, Senhor, eu sou um coitado, um paupérrimo, um pobre, Senhor, não. Esse humilhai-vos debaixo da mão de Deus é reconheça que você precisa de Deus. Humilhe-se diante do Senhor, reconheça que Ele é o Senhor da tua vida, que você precisa dEle, que você não é autossuficiente. É isso que é humilhar-se debaixo da mão de Deus. É você reconhecer que sem a ajuda do Senhor, sem o Senhor na sua vida, você seria facilmente abatido. Por isso que ele fala, quando nós nos humilhamos diante de Deus, no tempo dele, ele vai me exaltar. Então, quer dizer, existe um tempo que Deus vai me fazer crescer. Existe um tempo que Deus vai me elevar. Quando eu falo nesse sentido, automaticamente nós já pensamos em vida financeira, em prosperar, casa, carro. Claro que essas coisas são benefícios bons, sim ou não? São boas coisas, mas não é nesse sentido que Deus fala para nós aqui. Eu quero exaltar você quando você aprender a ser dependente de mim. Diga graças a Deus. Diga, Deus vai me exaltar quando eu me tornar dependente de Deus. O que é dependência, irmãos? Tudo que você vai fazer tem que vir de Deus. Você vai vir para a igreja, eu dependo de Deus. Eu vou trabalhar, estou querendo mudar de emprego, pastor, dependência de Deus. Estou querendo tomar uma decisão muito séria na minha vida, dependa
de Deus, sempre com base da palavra. Você não precisa de ninguém para doutrinar você e falar assim, faça assado. Você tem o conselho da palavra. Não são homens que são tutores da nossa vida. Deus levanta pessoas para nos ensinar a palavra de Deus e não de regras dos homens. Então nós precisamos entender, eu vou me humilhar diante de Deus, que é diferente de se humilhar, é diferente de ser humilhado. Deu para entender? Deu, gente, para entender? Ser humilhado é uma coisa, se humilhar é outra. É você baixar a cabeça e compreender, Senhor, eu quero as coisas assim, ó. Sabe o que significa isso? Eu quero as coisas rápidas, eu quero que as coisas aconteçam de uma vez. E nós bem sabemos que as coisas não acontecem por estalar de dedos. As coisas não acontecem por mágica. Perdão não nasce por mágica. Transformação, cura, libertação não acontecem por mágicas. É necessário a gente entender a vontade de Deus. Então, primeiramente, o que eu tenho que fazer? Eu vou começar a deixar o meu ego de lado, vou começar a deixar a minha vontade pessoal de lado para cumprir, então, a vontade de Deus. Assim, eu estarei de acordo com as regras e princípios que Deus quer. Amém? Como que eu sei disso? Na palavra de Deus. Isso aqui é o manual da tua vida. Quer ser feliz? Quer ser feliz? Então siga o manual, siga Jesus. Andar com Jesus vai ser uma bênção para você, tá certo? Por favor, marque aqui a sua Bíblia, anote aqui que eu vou voltar aqui. Vai comigo, por favor, em Mateus 23, versículo 12. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 23, versículo de número 12. Mateus 23, versículo 12. Jesus está censurando a prática dos escribas e dos fariseus, que eles estão tentando empurrar, né, fardos tão pesados de pecados nas costas do povo, que eles mesmos não fazem isso na vida deles. É muito fácil a gente olhar para uma pessoa que está errando e achar os defeitos dela, não é fácil? É ou não é verdade? É fácil olhar para o cônjuge e falar, a culpa, olha o que esse homem faz, olha o que essa mulher faz. Mas difícil é você olhar para dentro de si e reconhecer os erros que você comete. Né? Então Jesus ele traz uma censura, gente, vocês estão pregando uma coisa legal, vocês estão falando aí inclusive da lei, só que vocês estão fazendo algo que vocês estão impondo para os outros o que vocês não fazem. Vocês falam faça, mas você não faz. Já tem um dito, né? Dito antigo que fala, faço o que eu digo. Ah, vocês entendem, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quer dizer, eu sei o certo, mas faço o errado. Eu sei como agir de maneira correta, mas prefiro agir de maneira incorreta, de maneira errada. Aí no versículo, que é a chave da mensagem aqui para nós, a base principal, o versículo 12, diz... E o que a si mesmo se exaltar, essa pessoa, no decorrer dessa autoexaltação, vai acontecer o quê? Gente querida, amada, de nome de Jesus, pastor não é o centro da atenção, mas a palavra é. Se o Senhor está dizendo que o momento que eu começar a achar que os meus ideais pessoais, que as minhas propostas pessoais, que os meus desejos pessoais são acima da vontade de Deus, eu começo a me autoexaltar, eu começo a me autopromover. E quando eu me autopromovo, o tempo vai mostrar que as humilhações na minha vida chegarão. Então, ele declara, a pessoa que começa a achar que é melhor que as outras, ela vai ser humilhada mais cedo ou mais tarde. Ela pode passar um tempo, ela pode achar que está muito bem desta maneira, mas em algum momento ela vai ter uma queda. E diga-se de passagem, as quedas da nossa vida, muitas vezes, elas refletem por uma vida inteira. É ou não é verdade? Tem quedas que refletem por uma vida inteira. Imagine, por exemplo, vamos trazer aqui um exemplo bem corriqueiro. Quando a gente compra algo que a gente não precisa e parcela, sei lá, 100 vezes. Hoje em dia é perder de vista.
Você compra uma coisa que não precisava, às vezes de maneira errada você faz aquilo. Só que as consequências, elas respingam todos os meses. Como que pinga mesmo? Cartão de crédito, boleto, né? Coisas que não nos era necessário. Às vezes nós estamos pagando um preço, não só o financeiro da coisa, não só o valor em si, mas você está muitas vezes deixando de viver coisas necessárias por coisas que não eram necessárias. Então, naturalmente, quando nós começamos a se exaltar, e na verdade o se exaltar, para trazer para os dias de hoje, a vitrine da vida é a rede social, não é assim? Você já viu o nome Facebook? Facebook é o quê? É uma rede social, mas a própria palavra diz, né? É o livro da vida, é o livro da face das pessoas. A gente está vendo ali o portfólio da vida da pessoa. E normalmente na rede social é vendido o quê? Não, me ajudem aí, vocês aí que são do marketing. O que é vendido na rede social? Mano, na rede social é só coisa bonita. Tem coisa feia na rede social? É só coisa bonita, irmão. É só coisa elegante. Pessoa, você vai ver, se você pegar às vezes assim no celular, você olha para o celular e fala, nossa, mas isso aqui não é você, né? Sim, sou eu, mas isso aqui foi antes da Segunda Guerra Mundial, né? Ou antes do trator de cera passar por cima do você. Só pode. Então veja, irmão, que há alguns reflexos na nossa vida quando a gente quer se autoexaltar. Tem relacionamentos que começam na internet, por exemplo, hoje é um meio, né? Antigamente os relacionamentos, quem começou o relacionamento com carta? Eu vou levantar a mão que comecei com carta. Isso aqui eu não mandei, eu recebi, né? Porque eu sou chique, né? Né, meu amor? Minha esposa está aqui. Mas alguém recebeu carta? Deixa eu ver. William, quem mais? A irmã também, irmã? Irmã, queridão, irmão. Pastor, não tinha zap, né? Quem lembra do MSN? Vocês são velhos, hein? Vocês estão velhos. Claro que eu estou só mostrando para você entender que a censura do Senhor nós estamos vendendo uma coisa que não é uma verdade. Não é verdade isso, irmãos? Antigamente era aquilo que você via e acabou, irmãos. Quem de vocês, os mais velhos, já pegou fotos lá dos anos 80, né? Os mais velhos aí, nos anos 90, que você fala, meu Deus, que cabelo é esse? E na época era o que, irmão? Era o mel. Era o que há na época, né? Eu lembro da minha mãe que ela falava assim para mim assim, eu vou no cabeleireiro, e eu vou na cabeleireira que ela vai cortar um corte selvagem para mim. Alguém escutou esse negócio ou não? Levanta a mão quem escutou isso. Só os velhos não entendem. Porque, não, era um tipo de modelagem de corte, né? Parece ter uma coisa feia, né? Selvagem, né? Meu Deus. Mas é um tipo de corte que fazia lá. E era uma coisa para gerar uma certa aparência, para ficar bonito. Enfim, não vou adentrar esse ponto. Mas Jesus está dando para nós um ensinamento que a pessoa que ela tenta se exaltar, quando chegar para mostrar a realidade, ela vai se sentir humilhada. Porque não é a verdade expressa, não é aquilo que realmente é. E às vezes nós vivemos uma vida muito mentirosa, gente. Então Jesus está censurando a mim e a você. Não seja a pessoa que se autoexalta. O que nós lemos lá na carta de Pedro? Já a gente vai voltar lá, só para trazer a memória. O que ele falou para você e para mim? Se eu me humilhar diante de Deus, se eu me render a Deus, Ele vai fazer que eu cresça. Eu me humilhei diante de Deus, não precisei do Facebook, nem do Instagram, e Deus me deu a mulher mais bonita da minha cidade, irmão. E agora, para onde eu vou, ela é mais bonita para onde eu vou. Oh, Deus exaltou o pastor. Deus exalta você também. Nós não precisamos de nenhum subterfúgio desse mundo para fazer o que Deus quer. Amém, gente? Estou usando um caso de relacionamento, mas pode ser num caso de uma empresa. Tem pessoas que ela se promove, já viu aquela pessoa que fala assim no dia da entrevista? Obrigado. Na entrevista chega lá assim, você sabe fazer isso? Sei. Quantas línguas você fala? 82. Aí a pessoa responde, char. A pessoa nem consegue falar o português dela direito, ela está dizendo que faz um monte de coisa. E quando ela tem que fazer, ela passa o quê? Humilhação, ela é envergonhada. Então a gente tem que ter um cuidado de deixar que Deus deixe no tempo dele a hora certa de me fazer aparecer.
Eu queria que você falasse amém com fé. Deus vai fazer você aparecer. Você não precisa se autopromover, porque se você andar com Deus, Ele vai promover você, você querendo ou não, Ele vai te levantar. Ele vai abençoar a tua casa. Ele vai fazer que haja uma diferença, pastor, mas é muito claro, o próprio escritor sagrado disse, o Malaquias falou, vai ter diferença quem serve e quem não serve. Onde está escrito isso, pastor? Põe para mim Malaquias 3,18. Eu acredito que Deus muda a palavra, muitas vezes, no coração do pastor, para tratar direto com um coração que precisa. Eu não preguei isso aqui hoje de tarde, nem de manhã. Leia comigo aqui, ó. Então vereis outra vez a diferença entre o justo. O que significa outra vez? Não é a primeira vez que você vai ver quando aquele que age certo vai sempre se destacar. Não é a primeira vez que você vai ver aquele que age errado sempre sendo esquecido, humilhado, desprezado. Você entende que eu estou falando numa proporção. Já vou mudar aqui o sentido, só um pouquinho. Aí diz, entre a pessoa que serve a Deus e o que não, ou seja, o abismo que separa, né, é discrepante. Quem serve a Deus, Deus vai exaltar. Quando nós recebemos a exaltação das pessoas, como que a gente fica? Hã? Vamos aí, gente, como é que você fica? Cadê o marido e a esposa? A esposa fala assim, esse é meu marido. Eu sou maridão, né? Sou o homem da casa. Né? Não é assim, irmão? Mas é que você não fica, cadê os homens dessa igreja? Ou os homens de Deus. Não, pastor, minha mulher sabe que lá em casa tem um homem de Deus. É bom quando a gente recebe elogio, não é bom receber elogio? É ou não é? Só que, irmão, às vezes a gente, se esperar elogios, pode fazer a gente se frustrar. Por isso que nós temos que aprender a sempre reconhecer a necessidade de Deus estar na obra. Porque se Deus está na obra, Ele vai fazer que eu seja exaltado, sem que ninguém precise de me bajular, sem que ninguém precise fazer algo para mim, é Ele que vai me posicionar, é Deus que vai me colocando nas posições. É Deus que vai posicionando você. Assim você vai percebendo que, à medida que Cristo vai crescendo em você, que você vai ficando mais maduro espiritualmente, você começa a se tornar uma vitrine de Deus. Bom dia. Bom dia? Ah, não é bom dia, né? É só para você acordar mesmo. De manhã quem tem preguiça de acordar? Você se torna uma vitrine de Deus. Você não precisa de auto se exaltar. O próprio Deus demonstra que você serve a Ele. Porque quem anda com Ele anda derrotado, anda cabisbaixo, destruído. Amém? Não, amém, meu Deus do céu, agora não é amém. Não, está amarrado isso aí. Quem anda com Deus é vencedor, irmão. Não é porque você tem coleção de vitória, é porque você é aquela pessoa que você não precisa se autocrescer para aparecer. Deus faz você aparecer. Amém, gente? Vamos entender mais. Jesus termina o versículo, Mateus 23, parte B do versículo. E o que a si mesmo se humilhar, este vai ser o quê? Vai ser exaltado. Jesus chama atenção para ele e fala, olha, nós temos que aprender a servir. Só que vamos falar a verdade, à medida que nossa vida vai passando, nós queremos ser servidos. É ou não é verdade? Gente, eu lembro a primeira vez que eu pude ir num restaurante, já era casado. Fui num restaurante, né, irmãos? E nós chegamos lá, eu falei assim, viu, como é que faz? Não, pode deixar que aqui nós traz tudo para o senhor. O garçom traz a carne. Quem já foi na churrascaria? Hã? Traz ali o churrasco para você. Você não precisa nem assar. Que negócio aí, né, irmão? Você vai na churrascaria, não precisa assar, só traz tudo prontinho para você. Ai, pastor, larga muito de ser bobo. Verdade, irmão. Tem gente que às vezes não entende que tem que sair lá de baixo, irmão. Quando é servido, você fica tão feliz. Só que Jesus disse assim, vocês vieram para servir. O marido veio para servir? Eu não escutei direito, homens de Deus. O marido veio servir a esposa veio, cadê as mulheres? Para servir o marido. Quer dizer, a gente tem que ser um espelho de Deus, a gente tem que mostrar a face de Deus, a gente tem que aprender a servir. Então Jesus fala, se você, pastor, eu não vou baixar a bola. Quando chega lá em Efésios, aquela parte que o Paulo fala assim, viu? As mulheres sejam
Ih, pastor, o senhor já vai mexer com esse negócio aí. Isso é um abelheiro, pastor. Não é abelheiro, não. Você é de Jesus? Obedeça a palavra que ele vai exaltar a senhora. Amém? É, pastor, mas a Bíblia fala que o homem tem que dar a vida para a mulher. Será que o senhor está sendo um homem como Jesus, que deu a vida pela igreja? É, pastor, eu dou minha vida quando eu ponho arroz e feijão dentro de casa. Parece até uma conversa de político. Cuidado, gente, para a gente não esquecer que quem tem que exaltar é o Senhor, mas Ele vai ver o quanto eu estou servindo a Ele. Amém, irmãos? Eu tenho que servir para que Deus me exalte. É Ele que vai trazer o crescimento. Bom, deu para entender até aqui, né? Parte B da mensagem de hoje. Vai comigo, por favor, novamente, a primeira carta de Pedro. Vai lá comigo, por favor. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de número 7. Quando nós estamos almejando, desejando algo, por mais que pareça ser muito distante, o culto hoje aqui nós falamos de família, quando pensamos em família, o primeiro ponto que nós temos que pensar é que Deus tem que ser o cabeça da nossa família. Amém? E na nossa casa nós temos que ter as hierarquias espirituais de acordo com a palavra de Deus. Homens submissos a Deus, amém? Homens submissos a Deus, que são cabeça da sua esposa, cabeça dos seus filhos, quer dizer, aquela pessoa que não tem aquela dificuldade de colocar ordem na casa, de organizar a família, de isso não ser com a autoridade, com o rigor, mas a autoridade conquistada pelo trabalho, por servir, por estar disponível, amém? Aí o texto fala assim, ó, versículo 7, lance sobre ele o quê? Eu não vou usar o termo da medicina para perguntar, mas entenda que eu vou te falar. O que significa estar ansioso? O que é ansiedade? Não no termo não estou pensando na área da medicina, mas o que é uma pessoa que está com ansiedade? Ela está ali ansiosa para que aquilo aconteça rápido, ou para que não aconteça. Ela está ansiosa por algum motivo. Então, o que o Pedro fala? Olha, se você está preocupado, como vai ser sua família? Quem já se preocupou como serão seus filhos daqui 10 anos? Já se preocupou com isso? Já pensou? Como será? Eu de verdade, eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma filha com 19 e uma com 15. E tenho um filho com 6 anos. Eu acredito que todos nós vamos ter a percepção natural, que para os que estão mais velhos já tem uma noção maior da vida, tem até uma percepção, mas eu fico pensando com as coisas que nós estamos vendo hoje. Até essas redes sociais tem coisa que presta para abrir nossos olhos, né? A irmã mandou para mim, pastor, olha isso aqui. Eu falei, o que foi, irmão? Pastor, as pessoas estão andando, tá um ser humano com outro ser humano, com a cabeça de cachorro, né? Como é que fala o nome? Com uma máscara de cachorro, e eles se dizem que são cachorro. Não, eu sou cachorro, é que eu acho que eu sou cachorro. Irmão, daqui a um tempo, eu não sei se as pessoas não vão estar vivendo no canil. E aí das professores de falar que é errado, hein? Então, daqui 15 anos, como é que vai ser? Como é que vai ser para o seu neto? Por isso, a bagagem construída onde, irmãos? Dentro da casa de Deus, dentro de casa, é o que vai sustentar a geração. Quem está entendendo, diga amém. Então, assim, é uma ansiedade que pode ser boa e ruim ao mesmo tempo. Eu me preocupo com o que pode acontecer, mas eu também estou me preocupando do lado positivo de lutar para que eu coloque na minha família a verdade, que é Cristo. Você entendeu? Quem entendeu, diga amém. Então, é uma ansiedade boa ou ruim? Boa. Se você quer que a tua família esteja com Deus, você não está errado em orar muito, em vir muito à igreja, em ler muito a Bíblia, em orar demais, em se preocupar com o seu casamento, em se preocupar com o seu filho, em se preocupar com o que ele vê na internet, se preocupar com o que você coloca dentro de casa, se preocupar com o que você está olhando, o que você está ouvindo. Cuidado, essa ansiedade é uma coisa boa, você está tendo zelo da tua família. Amém, gente? Agora, quantos não estão assim? Deixa aqui novamente, eu volto aqui, vamos lá em Josué. Só para a gente ter uma base, eu não tenho tempo de ler todo o capítulo 24, lá em Josué,
capítulo 24, versículo de número 15. Quando você achar, você acha e olha aqui para o pastor, tá? Josué 24, 15. O Josué, ele é um dos homens de Deus que foi usado para libertar o povo que estava aprisionado numa escravidão. Toda pessoa que vive sem Jesus, ela está escrava. Ela é escrava do diabo, ela é escrava de uma sociedade corrompida, ela é escrava de ideias patriarcais, das quais nós muitas vezes nem sabemos se aquilo é verdade. Lembra que um dia nós lemos, você lê desde o começo até o final da Bíblia: não se prostrarás diante de outros deuses, não se prostrarás diante de ídolos. E aí vem alguém que levanta uma igreja e faz uma pessoa ser chamada de santo. O que significa isso, pastor? Significa que as pessoas vão criando formas de adoração das quais Deus não permitiu. Isso não é algo da igreja evangélica, é algo da palavra de Deus. Você crê que a palavra de Deus é a verdade? Então ela tem que ser a verdade. Ela tem que ser a verdade de tudo na nossa vida. Então, quando Josué, por sua vez, ele como líder, eles entram na terra prometida, acontecem muitas coisas com eles. O próprio Josué é aquele que foi usado para repartir as bênçãos, as terras para o povo de Israel, que era a partilha daqueles que eram chamados as 12 tribos. O próprio Josué faz isso, ele entra em muitas batalhas, em todas elas Deus dá vitória. E agora chega o final da sua vida, ele chama o povo. É tipo aquele vovô. Cadê os vovôs aí? Deixa eu ver. Tem vovô? Só tem 2 vovô? Então nós estamos precisando de que a vida tem que crescer, né, gente? Cadê os papais que querem ter netinhos? Eu quero, irmão. Eu não posso ainda porque meus filhos não casou, mas eu quero ter, irmão. Né? Um punhado ainda. Né? Quero ter de monte. Eu falava para a Fernanda, você vai ter 3 filhos? Deus me livre, pai. Você vai ter 5, então. Você percebeu isso nesses dias, irmãos? Que as pessoas não querem ter filhos? Por que não querem ter filhos? Sabe por quê? Por culpa das famílias de hoje. O nosso espelho é tão ruim que nós não somos exemplo para que os jovens queiram ter filhos. Que as famílias estão tão perdidas, irmão, que é melhor ficar sozinho. Por quê? Porque nós não estamos formando família de acordo com a palavra. Mas vamos deixar isso para outro dia, a gente fala disso. O Josué, ele, como um líder, ele chama todo o povo, já vovô, né, já de uma certa idade, já vivido, experiente. Ele chama todo o povo e fala: gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, eu quero que vocês se lembrem bem da vida. Ele chama a atenção falando de Abraão, ele chama a atenção falando de José, ele chama a atenção falando de Jacó, ele chama a atenção falando de todos os que foram antes dele. Preste atenção, pelo amor de Deus, nesse texto. Dessa mensagem que eu estou abreviando, porque eu não tenho tempo de contar a história de Israel para você. Mas acontece que ele chama a atenção e diz: lembra que todos estes vieram servindo a Deus, outros se perderam e foram cair no Egito. Deus tirou eles do Egito. Os nossos pais viveram aprisionados, escravos, mas Deus nos livrou através de Moisés. Moisés passou o Mar Vermelho, passamos 40 anos no deserto. Vocês, junto comigo, entramos na terra prometida, a terra que emana leite e mel. Vivemos todas as bênçãos, vencemos tantos inimigos, tomamos posse de tanta terra e aqui estamos nós hoje. Quer dizer, ele fez uma reflexão. Ele refletiu toda a história e falou: olha, gente, eu estou aqui para falar para vocês o que eu decidi para a minha vida, de tudo que nós já vivemos, de toda a história da humanidade. Até esse dia, era essa história que a humanidade tinha vivido. Se você puder, eu até dou um exemplo e peço que você siga este exemplo. Leia todo o capítulo 24, que vai te fazer você entender exatamente, muito mais profundo do que eu só dei uma pincelada aqui. Deu para entender? Lê todo o capítulo 24. Vamos no versículo 15, que é a base da mensagem, que a gente conhece bem o texto do final, mas não conhece o começo do versículo, ou pelo menos não se lembra. Diz comigo lá: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir a quem? Ao Senhor, para que, olha para mim,
Irmãos, tem gente que ela tá junto, mas não tá. Tem gente que ela quer abençoar a família, mas ela não está disposta a fazer o que o Senhor quer. Quem quer abençoar a família? Então existem coisas que são necessárias que eu faça. Eu tenho que tomar algumas decisões para estar, ou seja, para me adaptar à vontade de Deus. Alguém trabalha em alguma empresa que já trocou de líder, trocou de gerente, trocou de gestão? Já aconteceu isso com você? Já trocou de empresa e viu que era tudo diferente? Né? Como a própria palavra de Deus diz, mudou o profeta, muda a lei. Tem um profeta que é mais enérgico, tem outro que fala assim, a paz do Senhor, irmãos, a graça de Deus seja com você. Tem, né? Cada um tem um jeito de trabalhar, cada um tem uma forma. Tem gente que eu vou, irmão, nossa, vocês falam amém demais. E eu, se você não falar amém, eu falo, você não vai falar amém, não? Quer dizer, claro que é uma maneira de conduzir, mas o Josué chama o povo e fala, viu, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Se vocês não querem servir a Deus, é um direito que vocês têm. Você quer andar com Deus? Se vocês quiserem, eu vou propor para vocês algumas escolhas. Diz lá comigo agora depois da vírgula. Escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram quem? Vossos pais que estavam da além do rio, olha para mim. Quem que é os deuses que estavam além do rio? Lembra que eles tiveram que passar o Mar Vermelho quando eles saíram do Egito? Para entrarem na terra prometida, eles tiveram que passar o rio Jordão. Então, o que o Josué fala, gente? Lembra os deuses que os nossos pais, ou seja, aqueles que se desviaram de Deus, serviam antes? Se vocês quiserem continuar servindo o Deus dos pais de vocês, sirva. Quer dizer, faça isso que você está achando que é melhor. Quer dizer, viva aqueles conceitos, viva aquela base que você aprendeu. Ele está chamando a atenção e nos dando para nós direções. São exemplos de para onde você quer ir. Aí ele continua, versículo ainda de número 15. Aí ele fala, ou então, os deuses de quem? Dos amorreus, em cuja terra... Nessa terra que eles estão habitando, que é a terra prometida, ali haviam outras pessoas que habitavam ali. Lembra quando Jericó caiu os muros? Ali moravam outras pessoas que serviam outros deuses. Então, quer dizer, haviam pessoas que serviam outros deuses lá atrás na vida dos seus pais, mas ainda nos dias de hoje tem pessoas que servem a outros deuses. E às vezes no meio da nossa habitação. Aí ele fala, então assim, ó, seja o que os pais serviam, ou sejam esses que os amorreus serviam aqui pertinho da gente, aí ele fala, porém eu e a minha casa serviremos. Então, ele se posiciona, ele fala assim, ó gente, vocês têm direito de escolher, porque assim, tem gente que prefere ficar nas crendices, não prefere? Tem gente que prefere ficar com aquilo que estão dando, e a pessoa fica naquilo. Eu vou dar um exemplo para você. Eu cresci numa casa que nós tínhamos a necessidade de colocar, às vezes, numa caixinha, onde ficava ali uma imagem, umas moedinhas para poder dizer que Deus passou na minha casa. Alguém já fez isso? Não, eu vou colocar isso aqui, porque isso simboliza que Deus está protegendo a minha casa, porque eu pus 5 moedas de 10 centavos lá dentro. E de vez em quando eu pegava umas para mim. Só para descontrair, calma. Né? Quer dizer, a gente tenta achar, a gente tenta colocar algo místico nas coisas de Deus. As coisas de Deus são sérias, gente. Por isso que o Josué fala, você quer seguir como seu avô, como seu bisavô, você quer continuar seguindo os deuses que eles serviam? Eu cresci numa casa que meu pai servia a demônios. Meu pai, ele obedecia a guias lá daqueles lugares onde serviam demônios. Meu pai, ele batia a cabeça, que fala, né? Inclusive, tem até um termo usado que é o cavalo do diabo. Quem já ouviu isso aqui? Já ouviu? Nunca ouviram isso? A pessoa que ela é dominada por um demônio, que diz ser o guia de cabeça, o guia que fecha o corpo, né? Já viu pessoa falar assim? Meu corpo é fechado. Para na frente de uma 38 para você ver. Né? O diabo engana as pessoas, né? Mistificando coisas. Não, porque eu sou protegido, né? O sete pele me protege. É verdade, tem gente que não entrega a vida para o diabo para dizer que vai proteger a família, que vai proteger a casa, que vai ganhar dinheiro. Tem gente que faz isso ou não? Quer dizer,
Você pode servir esses deuses, está escrito aqui. Você pode servir os deuses que hoje estão inventando. Ou se você quiser ficar com os deuses que inventaram lá atrás, você pode ficar. Só que eu estou fazendo uma escolha. Eu fico com Deus que nos tirou do deserto. Eu fico com Deus que nos libertou. Eu fico com Deus que me tirou da pinga. Eu fico com Deus que me tirou do adultério. Eu fico com Deus que me tirou do pecado. Eu fico com Cristo que me limpou de toda a minha sujeira. Diga amém. É isso que ele escolheu. Claro que nos dias dele, ele falava daquela forma, porque era a vida que eles viviam. Então, a nossa vida tem que ser muito clara. Eu fiz uma escolha. Quando fazemos uma escolha perante a palavra de Deus e todas as outras coisas à nossa volta, nós temos que sempre dar prioridade para a palavra de Deus. Pastor, mas se eu fizer isso, meu pai não fala mais comigo. Papai e mamãe vão se converter também. Amém? Mas pastor, mas meu filho, se eu falar que eu vou na igreja, ele fala que vai para o baile. Tudo bem, ele pode até ir no baile, mas uma hora ele vai se dobrar para Jesus. Pastor, por quê? Porque eu tomei uma decisão. Josué está dizendo assim, gente, se vocês não quiserem lembrar do que Deus fez, eu não vou esquecer o que Deus fez. Eu não vou esquecer que Jesus veio para me salvar. Eu não vou esquecer que Jesus mudou a minha história. A partir do momento que você desceu as águas, se arrependeu dos seus pecados, você se tornou um filho de Deus. Não se esqueça disso. Se você estava pensando em desistir da fé, não esqueça disso. A escolha de Josué vai mudar a história da família dele. A sua história vai ser transformada pela sua escolha. Que escolha que você faz? Eu vou falar igual o Josué, eu vou copiar ele agora. Posso copiar o Josué nisso? Posso ou não? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei a escolha de vocês. Eu não sei como você vai reagir daqui para frente. Eu não sei nem se você vai ser membro dessa igreja daqui para frente. Não sei, você pode escolher o que você quiser. Mas eu escolhi servir a Deus. Aqui tenho escolhido nesse altar pregar a palavra de Deus. Tenho escolhido a minha vida de viver para Jesus. Eu tenho feito isso com amor. Escolha ser servo de Deus com amor aqui nessa igreja. Não aqui no sentido religioso da coisa, mas seja fiel a Deus. Eu escolho servir a Deus. Foi o que ele escolheu. E é uma escolha que nós temos que fazer. Só que vamos falar a verdade, quando nós fazemos essa escolha, nós vamos perdendo pessoas no meio do caminho. E quando eu falo perdendo pessoas, não é no sentido literal. Nós não vamos perder os nossos sem que eles se convertam. Em nome de Jesus, falo por fé. Amém? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Que eles se convertam, se arrependam e venham conhecer a Cristo. Amém, Jesus? Só que algumas pessoas da nossa vida, dos nossos familiares e até da família, aqueles que estão dentro de casa, que muitas vezes nos desprezam, que nos humilham quando falamos de Jesus, que não aceitam aquela palavra que estamos ali alimentando a casa. E eu acho que aqui entra a mensagem principal para o seu coração. Às vezes nós temos dificuldade em ser desprezados. Abre Isaías 53 aí. Quem está entendendo a mensagem? Isaías 53. Passou o frio um pouco? A palavra esquentou o coração? Acho que dá para dar uma ligadinha ali, pastor, só para não vir muito frio. Acharam aí, gente? 53? Vamos ler o versículo 2, tá bom? Diz assim, ó. Vamos junto? Porque foi subindo, como renovo perante ele, e como raiz de uma terra o quê? Seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que fizéssemos o quê? Para que o desejássemos. Ele era o quê? Desprezado, o mais indigno dentre os homens. Este homem era o quê, irmão? Homem de dores, de lutas, experimentado em todos os trabalhos. E como quem os homens escondiam o rosto, ou seja, viravam as costas para ele, ele era desprezado. E não fizemos dele caso algum. De quem esse texto fala? De Jesus. Então, Jesus Cristo, Filho de Deus,
Ele veio anunciar salvação, ele veio trazer salvação para minha casa, ele veio trazer salvação para minha vida, para minha família, e ainda assim eu olho para ele com desprezo. Quem lembra quando você desprezava Jesus? Você lembra quando você desprezava Jesus ou não? E eu lembro quando eu desprezava Jesus, irmão. Quando alguém tentava falar de Jesus, para com esse negócio de crente aí, sai fora. Sai com esse negócio de perto de mim. Muito apegado aos deuses da além do rio. Deu para entender, né? Apegado àquela justiça que meu pai falava, minha mãe falava em casa. Essa crentaiada do diabo. Sim, com essas palavras. Dolorido de ouvir isso agora, né? Agora, né, eu sou um crente de Deus, não do diabo. Né? Mas eu escutava isso e isso foi o que eu transmiti. Eu continuei servindo os deuses da além do rio. Só que o que está descrito aqui é, Jesus foi desprezado. Quer dizer, se eu falar de Jesus, as pessoas vão se converter no ato? Não vai ser no ato. Mas mesmo como Jesus foi desprezado, eu também posso ser desprezado. E não quer dizer que isso vai me fazer desistir. Eu tenho que lutar para que minha família conheça Deus, para que os meus andem com Jesus, mesmo quando eles não dão valia para aquilo que eu falo. Irmãos, vamos dizer a verdade, falar bem a verdade. Irmãos, talvez olhando para a sua vida hoje com Jesus, é uma vida totalmente diferente que você vivia antes, e todo mundo consegue olhar e ver. Não bebe mais, não xinga mais. Antes tinha que chamar uns 10 para apartar a briga na tua casa. Vinha polícia, vinha bombeiro, vinha polícia civil, polícia que não viu, vinha tudo ali para apartar a briga, irmão. Vivia em pé de guerra. O irmão, acabou a guerra, irmão. Agora tudo é paz. Amém? Pessoa vivia pedindo dinheiro emprestado para a avó, para o vô, para o cachorro, para o papagaio. A pessoa está prosperando. A pessoa está crescendo. Amém, irmãos? Mudou. Jesus vai fazendo você ser exaltado à medida que você vai obedecendo. Amém? Você vai crescendo. Só que, note o que está escrito. Jesus, ele veio como alguém que ninguém dava valia. Então, você não precisa se preocupar se estão desprezando você. Você não pode desistir. Você não pode parar. Amém, irmãos? Vamos a outro texto que vai abrir nossos olhos. Vai comigo, por favor, a Filipenses. Esse negócio está gelado, Marcelo. Esfriou mais, cara? Aí você me quebra, irmão. Poxa, eu comecei a bater o queixo, não consigo pregar. Filipenses, um pastor amigo meu, pastor nosso líder regional lá em Londrina. Um abraço, pastor Paulo Dionísio. Se o senhor está me acompanhando, agora vai esquentar, irmão. Tem que ficar vermelhinho assim, ó. Ele mandou mensagem para mim hoje, era 7 horas da manhã, falou, pastor Jefferson, eu vi uma reportagem que Pato Branco, até a praça tinha gelo. Eu falei, vem para cá. Lá em Londrina é um lugar mais quente, né? E ele, não, pastor, está um frio. Eu falei, vem para cá. Vem para cá, Brasil. Filipenses 2. Oh, já mudou, viu? Viu só? Filipenses 2, versículo de número 5. Quando você achar, diga achei. Posso ler? Diz assim, de sorte, ou seja, de sorte quer dizer tomara, né? Eu quero ver isso. Que haja em vós, ou que esteja habitando no seu sentimento, o que, irmãos? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos pensar o seguinte, como que alguém pregado na cruz, sangrando gota por gota do seu sangue, machucado, todo desfigurado, quebrado numa cruz, como que alguém com toda essa situação, toda essa dor visível, aparente, que todo mundo vê, como que uma pessoa como essa, como está descrito aqui, irmãos, consegue olhar para aquele povo pecador que estava apedrejando ele e falar, Senhor, perdoa esse povo, porque eles não sabem o que fazem. Vou fazer uma pergunta para você, você teria coragem de ter esse sentimento? É uma pergunta, você pode responder agora. Você teria coragem? Ah, não, pastor. Se tacar uma pedra em mim, se eu fosse Jesus, eu falo assim, Deus, manda um raio aqui agora, mas bem no meio da cabeça, partir no meio esse miserável. Não é assim que a gente pensa? Não é assim que o ser humano pensa? Todo ser humano é assim, todo. Sem Jesus, todos vocês são maus, inclusive eu. Todos.
Por isso, irmãos, que nós temos que se lembrar do que o Pedro falou. Vamos ter um cuidado para se humilhar diante de Deus. Deus, eu dependo do Senhor. Que eu não queira matar ninguém, que eu não queira humilhar ninguém, que eu não queira lançar ninguém no inferno. Pelo contrário, que eu tenha o sentimento que tinha no Senhor Jesus. Qual que era o sentimento dele? Perdoa, Senhor. Livre esses pecadores. Qual o sentimento tem que ter no nosso coração? O mesmo sentimento que tinha no coração e que tem no coração de Jesus. Nós temos que fazer como Jesus. Aí o versículo aumenta um pouquinho mais, agora o 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas, o que ele fez? Para não tomar lugar de Deus. Aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante. Olha para mim rapidinho. Jesus um dia estava assim numa situação, estava sendo tentado pelo diabo. Aí o diabo falou assim, viu? Eu sei que se você chamar aqui agora os anjos, eles podem vir aqui. Porque no momento que Jesus abre a boca e fala assim, olha, que se eu chamasse agora ao Senhor, Ele enviaria uma legião de anjos para me proteger. Isso quer dizer, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele é Deus encarnado como um homem, amém? Ele veio como homem, mas Ele não veio aqui para mandar em ninguém. Ele veio para servir. E olha que coisa importante, o próprio texto fala, Jesus aniquilou-se a si mesmo. Ele tinha poder para destruir todo pecador? Tinha ou não tinha? O que é aniquilar-se? Aniquilar-se, a palavra é até meio pesada, né? É tipo assim, esmiuçar a mim mesmo. Eu vim aqui para que eu seja aniquilada a minha vontade, o meu querer humano, para que se faça cumprir a vontade do Senhor. Então isso significa fazer o quê, irmão? Humilhar a si mesmo. Agora, Jesus conseguiu cumprir o propósito dele? Ele se humilhou até o fim? Leia o texto, versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. E ele foi obediente até quando? Ah, passou até falar da minha mãe. Falou da minha mãe, arrumou briga comigo. Tem gente assim ou não tem? Que é crente até que pegue aonde, irmão? Na feridinha, no calo. Mexeu no teu calo, o que esse pastor pensa que é falar assim comigo? Né? Já muda até a voz, né? Demônio aí, ó. A pessoa até fica endemoniada. Tem gente que vai mudando, irmãos. Aqui você vê o texto muito claro dizendo, ele foi até a morte de cruz, mas não foi reprovado. Ele não colocou a autoridade e poder dele. Ele continuou fazendo cumprir a vontade de Deus. Aqui está a chave da mensagem para a gente orar. Versículo 9. Leia comigo, por favor. Pelo que também Deus o exaltou de maneira... O que é algo soberano? Que está acima... de tudo, de todos. Não tem nada que estivesse acima daquilo que Deus fez em Cristo. Por quê? Lhe deu para ele um nome que é sobre todo o nome. Quer dizer, esse nome é autoridade contra a enfermidade. Cadê o teu amém? Esse nome é contra o adultério, contra a briga, contra a raiva, contra a mágoa. Esse nome quebra tudo, irmão. Não tem nada que fique diante do poder do nome de Jesus. Porque no nome de Jesus, maldições são desfeitas. No nome de Jesus, doenças são arrancadas. Amém? No nome de Jesus, as pessoas se convertem, são salvas. Amém? Olha aqui o mel da mensagem. Para que o nome de Jesus... para que ao nome de Jesus se dobre, até de quem, irmão? Até daquela pessoa que despreza quando você fala de Jesus. Teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus amigos, teu vizinho, teu tio, tua tia. Esse negócio de... Você está indo para a igreja de crente agora, diga assim, tô. Fala com a boca cheia, tô sim. E eu vou continuar indo. Fala assim bem alto, eu vou continuar indo. E diga, daqui a pouco você vai também. Você entendeu? É isso que está escrito aqui. Todo joelho vai ter que se dobrar diante de Jesus, irmão. Então continue crendo, ainda que pareça que você está perdendo. Não parece que a gente está perdendo de vez em quando? Parece, né, irmão? Só que lembra que o tempo não é o meu, o tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Estava orando de tarde aqui, irmãos, meu coração se alegrou. Eu até me emocionei no momento da oração. Que toda quarta-feira eu falo o nome dos meus familiares a Deus.
toda quarta-feira. Não é só a quarta, mas é que a quarta, esse dia, nós oramos pela família e toda quarta. Puxa, é tão gostoso. Quantas vezes Deus já escutou eu falar: Deus abençoa a Daniela, a Fernanda, a Beatriz, o Isaac, alcança o meu pai, minha mãe, Senhor, faz essa obra, Deus liberta, Pai, Deus. Quantas vezes já fiz isso, irmão? Mas vai chegar uma hora que esse nome, acima de todo nome, vai fazer que todos eles se dobrem diante da grandeza de Deus, não da grandeza do Jefferson. Coitado do Jefferson. O Jefferson é um ser humano como qualquer outro, mas todos vão se dobrar diante de Jesus. Todos vão se curvar diante do nosso Senhor e Salvador Jesus. Termina comigo o texto, aí ele fala que para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão aonde? Debaixo da terra. Falamos no que diz respeito aos demônios. Os demônios se curvam. Quando Jesus chega, o demônio tem que sair. Amém? O demônio do vício tem que sair. O demônio da intriga tem que sair. O demônio da briga tem que sair. O demônio da prostituição tem que sair. Todo demônio tem que sair quando Jesus chega. Por isso, irmãos, não duvide. Ele foi rejeitado por todos. Mas quando Deus exaltou, esse nome foi colocado na onde? Faz assim, ó. Está com você, está na sua mão a bênção. Esse poder foi concedido para quem? Para mim, porque ele disse que no nome de Jesus nós expulsamos os demônios. No nome de Jesus nós oramos. Lembra que a Bíblia fala que agora nós podemos chegar a Deus por meio de Cristo. O que significa isso? Quando nós vamos orar, Pai, em nome de Jesus chegamos ao Senhor. Só se chega a Deus Pai através do Filho. O nome de Jesus me dá acesso a Deus. Então, Deus, eu estou aqui hoje pela minha família. Eu estou aqui hoje, a minha família, em nome do Senhor Jesus, eu me apresento. Jesus trouxe salvação e eu quero a minha família salva. Escolha de Josué, eu vou servir a Deus e a minha casa vai vir junto. Então veja que às vezes existem escolhas que ninguém na tua casa quer seguir Jesus com você. Mas eu fiz a minha escolha, e por eu ter escolhido andar com Jesus, os meus logo vão vir. Diga, os meus logo vão vir. Diga graças a Deus. Forte isso aqui, hein, gente? Isso aqui é muito forte. Ah, pastor, mas parece que eu estou perdendo. Não parece que às vezes é só a gente que sofre? Quem já pensou que só você nasceu para sofrer? Fala a verdade. Quem já pensou assim? Eu nasci para sofrer, pessoal. Eu casei com esse traste aqui, meu Deus. Ô, senhor, esses filhos também só veio dar dor de cabeça. Tem gente que só pensa assim, irmãos. Só que você esqueceu do principal, que é a palavra. Volta lá, por favor. Vai comigo rapidinho lá em 1 de Pedro para a gente orar. 1 Pedro, capítulo 5. Agora eu quero que você leia comigo o 8 e o 9, tá? Diz assim. Sejam o que, gente? Eu não vou me adentrar muito aqui a falar, mas ser sóbrio é o que, irmão? Pessoa sensata, que está tomando decisão de maneira correta, pessoa sensata, ela não está... Por exemplo, tem uma pessoa que vai lá, toma um medicamento, que o medicamento fala lá a contraindicação, esse medicamento pode fazer você ficar meio tonto, pode fazer, isso é uma contraindicação. Uma pessoa que está sem sobriedade, ela está agindo com a força de outra coisa. Por exemplo, uma pessoa que está nervosa, ela está nervosa com alguma coisa, ela está no momento sóbrio para tomar decisão? Ela está brigando, está com raiva, ela fala, vai embora, eu te odeio! Daqui a pouco ela fala, mas eu amo você. Tinha sobriedade naquilo? Então o que o Senhor fala para a gente cristão fazer? Ou para todo ser humano? Seja sóbrio. O que é ser sóbrio? Tenha cautela. Esse momento talvez difícil, você está pensando que é o fim, mas calma, não é o fim. No nome de Jesus, todos vão se dobrar. E o primeiro a se dobrar tem que ser quem? Você. Eu tenho que me dobrar diante de Deus, porque eu sei que vai chegar uma hora que todos vão se dobrar, assim como eu me dobro diante de Deus. É não colocar o seu eu à frente, é humilhar-se diante de Deus. É você entender, Deus, eu preciso é só do Senhor. Pastor, mas ninguém quer nada com Jesus. Meu marido está muito aquém deveria de ser como homem. Deus, eu estou me humilhando diante do Senhor. Esse homem vai mudar. Esse homem vai mudar. Ah, pastor, puxa, essa minha esposa é difícil, eu falo, mas ela não compreende. É ciumenta, meu Deus do céu. Jesus, eu estou diante do Senhor. O Senhor vai mudar o coração dessa mulher.
Pastor, meu Deus, não sei para quem puxou esse meu filho, parece uma coisa, vive arrumando encrenca. Não se preocupe, porque eu estou confiando em Deus e esse meu filho vai se dobrar a Cristo em nome de Jesus. Então, veja o que está escrito, seja uma pessoa, irmão, vamos falar a verdade, você entrar num bar, onde está alguém agora tomando cachaça lá, você chega lá, você viu, por favor, para de tomar cachaça em nome de Jesus, o que ele vai fazer? Vamos falar bem a verdade, o que ele vai falar para você? Pense aí, me ajudem, sejam inteligentes. Ah, dormir, pastorzinho. Vá pregar na tua igreja, rapaz. O que você está achando que você quer? Você vem aqui no meu habitat? Você vem aqui na minha bodega me atrapalhar? Quem é você para mandar eu parar de beber? Quem é você para falar que eu tenho que parar de trair minha mulher? Quem é você para querer dar lição de moral em mim? Está descrito aqui, irmão, seja sóbrio. No habitat do inimigo a gente nunca vence. O que nós estamos aprendendo aqui, irmãos, é crer que aquilo que Deus prometeu em sua palavra vai se cumprir, mesmo que ninguém esteja dando bola para aquilo que você faz. Tem gente que vem para a igreja e chega em casa, viu, eu fui para a igreja, você não foi, por isso que a tua vida está assim. Aí você está arrumando mais problema. Seja sóbria, irmã. Ô irmão, seja sóbrio, desliga agora que você esquentou. Menopauso. A gente tem que tomar um cuidado, gente. Porque às vezes a gente acaba trazendo coisas que não precisavam trazer. Seja um pouco sóbrio, sabe? De preferência que seja muito sóbrio. Sabe que mexer com onça com vara curta? Você nunca mexeu com a sogra? Nunca? Porque eu sempre digo, sogra é uma benção, principalmente a da minha esposa. Sorria pelo menos, né, gente? Não é verdade? A da minha esposa é a baita de uma sogra, irmão. Gente, vamos trazer ao coração esse sentimento. Vamos entender o que está escrito. Seja sóbrio. Tem coisa que você sabe que vai arrumar briga em casa. Vamos falar a verdade. A gente sabe o que vai arrumar briga em casa? Quem sabe o que traz briga dentro de casa? Quem sabe, levanta a mão. Você passou, eu sei que se eu fizer tal coisa eu vou arrumar briga. Você vai lá e faz de propósito, irmão. Isso é falta do quê? Sobriedade. Você sabe que vai dar problema. Você sabe que chegar em casa e não falar bom dia, poxa, não é o mínimo, né? Você sabe que chegar em casa e não falar paz, amor, paz o quê? Opa, é hora de ficar quietinho. Pode ser que seja o inverso a coisa. A Bíblia fala que a mulher ganha a sua casa xingando, brigando. Tira o pé aí, sofá que eu acabei de limpar, seu porco. É assim que ganha a casa? Sem palavras, sem rixa. A gente prefere o quê? Mas como que pode? Não tem gente que briga porque não tem briga? Olha para mim. Tem gente que briga porque não tem briga? Mas eu não falei nada. E daí? Você tinha que ter falado. Está faltando o que para a gente? Sobriedade. Você pensar um pouquinho. Tem gente que quer arrumar briga. Tá, o crente vem para a igreja e volta para casa com o capeta no couro, irmão. Porque a pessoa não tem sobriedade. Tem coisas, irmão, que precisa do pastor ler na Bíblia para entender? Tem coisas que você já sabe, natural de vida, irmão. É olhar para a coisa, você sabe que tem uma coisa ali que não rompeu o limite. Aí ele fala assim, ó, para você conseguir ser sóbrio diante de Deus, você tem que fazer o que depois da vírgula aí? Vigiai. O que significa aliás, para que serve um vigia? Para cuidar. Então assim, ó, como que eu faço para ser sóbrio o tempo todo? Eu tenho que estar sempre cuidando para eu não deslizar. Vamos voltar ao texto que a gente falou mais cedo? O que Josué falou para o povo? Gente, está terminando a história dele, velhinho, já vovô. Gente, contar uma coisa para vocês. Muita coisa aconteceu na nossa história até hoje. Eu não sei quem vocês vão decidir daqui para frente servir. Mas com sobriedade, eu não consigo ver outro Deus além do nosso. É isso que Josué está dizendo. Não tem ninguém que é tão poderoso como o nosso Deus. Não há um Deus nesse mundo que pudesse tirar a gente da perdição que estávamos para nos trazer essa terra abençoada. É isso que Josué quer dizer. Então, quer dizer, a sobriedade que ele está falando, irmão, ele não precisa de nem... Irmão, a própria história mostra, olha o que Deus fez na minha vida. Diga, olha o que Deus fez na minha vida. E se não fez ainda, está fazendo a partir de hoje. Coloque isso no seu coração, Deus está mudando a tua história, mas exige de você que você entenda, seja sóbrio. Você está vendo que está no caminho errado, o que você precisa fazer? Se acertar na vida. Ah, pastor, o senhor tinha que falar da minha cervejinha. O problema não é a tua cervejinha, continue bebendo a sua cervejinha, não tem problema nenhum. Desde que você reconheça que se você estiver hoje, que se acertar com Deus, isso seria um impeditivo? Quem acha que seria um impeditivo?
Ah, pastor, acho que Deus não gostaria de ver eu bêbado na frente do meu filho. Aí na frente de Jesus pode. Porque quando a pessoa se embriaga, ela faz o quê? Ela perde o quê? Perde a sobriedade, ela perde a consciência. Quer dizer, perder a consciência, a pessoa faz o que não deve. Fala o que não deve, age do jeito errado. Mas pastor, então eu sabia que ser crente ia ser ruim. Eu sabia que alguma coisa ia ser ruim para mim. Eu sabia que eu tenho que parar de mentir. Não, você tinha que parar de mentir porque é feio mentir. É só ser sóbrio. Só que está descrito. Como que eu faço para manter a sobriedade? Continue vigiando. O que você veio fazer aqui hoje? Você entendeu a mensagem? O que você veio fazer aqui hoje? Você veio vigiar. Eu vou aprender mais hoje porque eu preciso continuar aprendendo, eu preciso continuar crendo, eu preciso continuar lutando. Eu preciso continuar orando. Quem entendeu, diga amém. Vigia, crente. Eu vou ler esse texto no final, não é a mensagem, só para você entender por que tem que orar e vigiar. Porque o diabo, vosso adversário, está fazendo o quê? Ele está doidinho para achar o quê, irmão? Um lugarzinho para entrar, para tragar sua alma, para tragar seu pensamento, para tragar sua mente, para tragar sua família, para tragar sua finança, para tragar sua casa, para levar seu filho, para levar seu casamento. É isso que o diabo quer fazer. Então, quer dizer, seja sóbrio e continue orando, continue vindo para a igreja, continue lendo a Bíblia, continue orando, se converta de verdade. E isso vai gerar em você um tutano espiritual. Quem já comeu um tutano já? Quem gosta de um tutaninho? Só a irmã gosta, sabia que é uma coisa muito boa, irmãos. Colágeno, ó, por isso que minha pele é tão lisinha. Né? Mentira. Deixa para lá isso aí. Aqui é o fim da mensagem. 9. Ao qual resistir. Qual que é a maneira que a gente faz para resistir, irmãos? Brigando? Como que resiste? Com fé. Para resistir todo o ataque que vai tentar impedir você só com fé. Como que eu alcanço fé? Pela palavra. Não deixe... Lembra que Deus falou para Josué? Josué, quando Josué começou, Josué jovem escuta Deus falar. Josué, medita nesta palavra dia e noite para que prudentemente conduzas. E tudo que você fizer, vai ser uma bênção. Josué velhinho. Irmãos, eu não sei vocês, eu vou continuar servindo a Deus. É uma vida de uma história de alguém que decidiu colocar Jesus como base na sua vida. Eu decidi, a minha casa vai servir a Deus. Eu já consigo olhar para frente, meu Deus do céu, eu já fico velho pensando assim, né? Mas eu olho lá na frente, puxa, a vida dos meus netos, irmão, servindo a Deus. Verdade, irmãos. Meus netos fazendo a diferença nesse mundo, irmão. Meus netos, meus bisnetos que vão lembrar. Eu lembra que sempre nós lemos no Velho Testamento, o Deus do nosso pai Abraão, o Deus do nosso pai Jacó. Lembram disso na Bíblia? Quantas vezes? Eu quero que alguém lembre. Olha, nós temos um pai que andou com Jesus, nós temos um avô que andou com Jesus. Até a minha vida era uma desgraça, até a minha vida, meus familiares, meu Deus do céu. Mas a partir de você tem que ser diferente. Lá da minha casa tem que servir a Deus. Mas pastor, eles não querem. Queriam Jesus? Queriam Jesus, irmão? Não queriam, mas todo joelho vai se dobrar. Pode passar o tempo que for, pode ser no meio da vida, pode ser no final da vida, uma hora o joelhinho vai bater no chão e vai se render. Só Jesus é Senhor. Amém? Então, como resistimos? É na fé. O que significa resistência? Resistência é a capacidade que você tem de suportar, de aguentar mais tempo. Então, quanto mais fé você tem, mais suporte você tem para quando as batalhas vierem. Mais força você vai ter. Amém, queridos? Queria pregar mais 1 hora essa mensagem, mas não vai dar tempo. Pastor, fala demais, né? Oh, meu Deus. Sabendo que as mesmas aflições... Lembra que eu perguntei para você que parece que às vezes é só você que tem problema? Por favor, eu quero que você leia. Nem vou ler mais. Eu quero que você leia bem alto para quem está em casa escutar você. Vai lá. Vamos desde o começo. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo... Quer dizer, fala teu nome, eu falo o meu aqui. Tem um Jefferson lá no Oriente que passa o mesmo que eu, ou pior do que eu, ou muito pior do que eu. Quer dizer, todos nós passamos os mesmos pleitos no mundo.
Então você não é a última bolachinha do pacote, pastor, porque sempre eu sofri. Todos passam seus pleitos. A diferença é a escolha que você faz. Quem quer Jesus vai viver uma vida de bênção. Quem não quer Jesus vai sofrer a vida toda. Vai passar a vida toda encarando a vida. Pastor, eu sou assim por causa do meu pai. Então agora você muda a história, ué. Eu sou assim por causa da minha mãe. Então você muda a história. Pastor, eu preciso de alguém que vai estudar minha mente para saber o porquê que eu sou assim. Você precisa de entender que Jesus te deu todas as ferramentas para você vencer o mal. E essa ferramenta é a fé. Creia em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você e teu marido, você e tua esposa, você e seus filhos, você e seus pais andarão com Jesus. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir Jesus.